O Airbnb acaba de anunciar, através de um comunicado do seu presidente, que ele fez a maior atualização de todos os tempos na sua plataforma. Foram mais de 100 melhorias. E aí a pergunta que não quer calar, será que essa atualização é bom para mim e para você, que já anuncia, ou será que o Airbnb tem outro alvo em mente? E quais serão os impactos? Será que no comunicado ele quis dizer mais alguma coisa para nós anfitriões? Qual recado ele quis passar? Quem ele mais vai impactar? Todas essas respostas e mais algumas coisas nós vamos falar aqui nessa videoaula, destrinchar cada parte desse comunicado. Então vamos lá? Primeiro ponto é o seguinte, qual que vai ser a dinâmica? Nós temos 5 perguntas que eu vou respondendo ao longo da aula, com o auxílio do cavalete. E só uma observação que vocês viram que eu coloquei aqui o símbolo do Airbnb, porque, como vocês podem ver, vocês já sabem que a ortografia comigo não é das melhores. Para evitar fadiga, eu fui lá imprimir e está ali o Airbnb, porque hoje a gente vai falar exclusivamente sobre o comunicado do CEO. E por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Porque eu acho importante nós, anfitriões, já estarmos um passo à frente, já estarmos preparados para o que vem. Afinal de contas, o Airbnb é uma grande plataforma que dá uma baita visibilidade e responsável por grande parte dos resultados de muitos dos anfitriões. Tem muito anfitrião que hoje só anuncia no Airbnb, apesar de eu não recomendar isso. Afinal de contas, aluguel de temporada e hospedagem em geral não é só Airbnb. Mas enfim, é inegável a força e a potência da plataforma e a gente precisa entender a movimentação que ela está fazendo para a gente também estar preparado pelo que vem pela frente, certo? E assim também não sermos pegos de surpresa. Então, a primeira pergunta é, qual a motivação de toda essa atualização? Olha, o Airbnb está falando que é a maior atualização de todos os tempos, então a gente tem que entender o que motiva, afinal de contas não é toda hora que a gente tem uma atualização desse porte. Então, na verdade, o motivo da atualização é uma soma com 2 fatores. Qual que é a soma? Segundo o CEO do Airbnb, agora vai ser a maior retomada, a maior recuperação do setor no século. Então ele está esperando que daqui a pouco, daqui a alguns meses, com a vacinação e a retomada, do que é da vida comum das pessoas, como a gente costuma dizer, vai ter uma avalanche de reserva. Então ele já está se preparando pensando nisso. E o segundo ponto, somado a esse, resulta na maior atualização do Airbnb, é que viajar não será como antes. Essas são as frases do CEO. Por quê? Porque através de alguns testes, ele identificou algumas tendências que eu vou passar na próxima página aqui, e ele entendeu que o modelo de realizar uma reserva hoje para buscar uma acomodação não atende mais a nova demanda que ele identificou através das tendências. E quais são essas tendências? As tendências estão aqui, vamos lá. O Airbnb, através de alguns testes na sua plataforma, identificou 3 tendências. Quais são essas tendências? Na verdade, antes de falar das tendências, a gente precisa dar um passo para trás. Os impactos do coronavírus na sociedade tiveram vários reflexos, seja no entretenimento, seja na forma que a gente se relaciona e, por que não, também na forma que a gente viaja. Tendo isso em mente, o Airbnb fez alguns testes. Vamos aos testes. O primeiro teste é o seguinte, foi o que ele chamou de Anytime. O que é Anytime? O Airbnb colocou um dispositivo, um botão, que permitia os clientes que estavam fazendo uma procura a possibilidade de estender. O que esse botão quer dizer? Olha, eu posso ficar um pouquinho mais do que eu estou falando que vou ficar. E olha que interessante, esse botão foi acionado nada menos do que 100 milhões de vezes somente no primeiro trimestre do ano de 2021. Então o Airbnb entendeu o seguinte, as pessoas estão mais flexíveis. Isso daí foi a primeira coisa que ele identificou. Segundo ponto, eles chamam de Everywhere. Eu estou colocando em inglês para deixar mais um impacto visual mesmo com a gente, tá? Everywhere foi o que ele identificou o seguinte, a tendência de descentralização dos destinos buscados pelos hóspedes. Como assim, Henrique? Ele viu que em 2018, a busca por destinos remotos, aqueles destinos mais isolados dos centros urbanos, era 26%. Em 2021, ele identificou que subiu para 35%. Ou seja, tem uma tendência de procurar acomodações mais remotas, que fogem dos grandes centros, de áreas urbanas menos densas. Então, essa é a segunda tendência. A terceira tendência é que ele identificou que as pessoas estão buscando acomodações longas, e aqui ele chama de acomodação longa de mais de 28 dias. E aí o que ele levantou foi que 25% das reservas eram para
estadias longas. E ele até cita no comunicado algumas cidades que passam de 40%, ou seja, 40% das reservas são para reservas para cima de 28 dias. Então, tem uma clara tendência das pessoas ficarem mais tempo nas acomodações. E aí, ele até fala uma coisa interessante, que as pessoas passaram de usar exclusivamente o Airbnb para viajar. Então, pessoas não só viajam para o Airbnb, pessoas moram em Airbnb, deixando clara essa tendência, essa virada de chave que o Airbnb também está se posicionando como uma solução para quem, além só de viajar, de ficar um certo período de tempo curto, também gostaria de ficar mais tempo. Então o Airbnb está se posicionando de forma a mostrar que também pode ser a solução para aquelas pessoas que querem ficar mais tempo em algum lugar. Então, essas foram as 3 tendências. O Airbnb identificou que as pessoas estão mais flexíveis com o período que vão ficar na estadia, estão mais flexíveis com o destino, afinal de contas, a procura pelos grandes centros está diminuindo e também pessoas ficam mais tempo. Então, essas foram as 3 tendências que vão fundamentar, vão ser a base das melhorias que o CEO apresenta para os hóspedes. Tá certo? Então, essas foram as 3 tendências. E, como eu falei, por conta do coronavírus, ficou identificado, ficou claro que as pessoas estão com mais flexibilidade e também mais mobilidade. Afinal de contas, não é necessário mais para muitas pessoas estar no escritório, no local físico específico para estar produzindo. O coronavírus veio e quebrou muitos paradigmas e esse é um deles. E isso ficou claramente refletido nas reservas. Tem muitas pessoas que buscam o Airbnb para ter um lugar novo para trabalhar, né, para mudar um pouco de ambiente. E o primeiro ponto é, para quem é direcionado as primeiras melhorias que o Airbnb mostra no comunicado? E a resposta é para os hóspedes. E a palavra para mim que simboliza, que mais marca o comunicado do CEO é I'm flexible. Traduzindo em português, eu sou flexível. O que é esse I'm flexible? É o reflexo dessas pesquisas que o Airbnb identificou. O que o Airbnb faz? O Airbnb ele vai implementar uma série de melhorias no seu sistema para atender essa nova demanda que ele identificou nas 3 tendências que a gente acabou de falar. E qual que é a primeira configuração? A primeira configuração é datas. Sabe aquela história? Aquela história não que provavelmente isso acontece muito ainda. Sabe quando um hóspede fidelizado, um hóspede que veio por indicação, vira para você, administrador ou anfitrião, e fala o seguinte, eu quero reservar. Qual é a primeira pergunta que você faz para ele? No meu caso, a primeira pergunta que eu faço é, qual o dia de entrada e qual o dia de saída? Isso também provavelmente acontece com você, certo? Então, o I'm flexible é exatamente pensando nisso. Porque agora as pessoas que estão realizando reserva, elas estão mais flexíveis. Algumas pessoas sabem que querem viajar, mas não tem um período específico. Não precisam ficar naquele determinado intervalo. E da forma que era até então o calendário, você obrigatoriamente tinha que colocar um dia de entrada e um dia de saída. E agora o I'm Flexible vai acabar com isso. Como? Com o I'm Flexible, agora o cliente, o hóspede, pode escolher uma das 3 configurações. Quer ficar um final de semana, quer ficar uma semana ou quer ficar um mês. E o que o Airbnb vai fazer? O Airbnb vai mostrar para essa pessoa muitas acomodações que essa pessoa só teria a possibilidade de ter acesso anteriormente se ela fizesse muitas procuras. Então o Airbnb foi inteligente. Por quê? O que ele pensou? Muitas pessoas querem viajar, mas não necessariamente querem viajar no período específico. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar as opções possíveis, ela me fala o que ela quer e eu mostro todas as acomodações que tem disponibilidade ali naquele intervalo. Ou seja, o Airbnb agora mostra mais opções para os hóspedes, os hóspedes não ficam presos a uma data específica e os hóspedes também não precisam fazer várias buscas para ter a mesma quantidade de acomodações disponíveis. Então, nesse caso, quem está ganhando é o Airbnb, primeiro, porque vai aumentar a probabilidade do cliente ter uma acomodação que agrade ele, seja ideal para o perfil dele, e também o cliente sai ganhando, porque agora ele tem mais acomodações. Afinal de contas, se o cliente tem mais flexibilidade, a ferramenta tem condição de mostrar mais opções. Então, essa foi a primeira sacada. I'm flexible, o cliente não precisa mais botar do dia 5 de junho ao dia 10 de junho, por exemplo. Agora não, se o cliente quiser ficar um final de semana, ele só coloca o final de semana, um intervalo do mês de junho até o mês de outubro. E o Airbnb vai dar todas as opções que tem pelo menos nesse intervalo. Então, essa é a primeira configuração que ele já começa falando no comunicado. Muito nessa linha tem o I'm Flexible Critérios. O que é o I'm Flexible Critérios? Já traduzindo para o português, ele funciona da seguinte forma. Você pode selecionar quais critérios você quer.
E aí ele dá alguns exemplos no comunicado. Ele bota hot tub, que seria uma hidromassagem. Ele coloca, que tem que ter uma piscina. Dependendo dos filtros que você aplica, dos critérios que você quer, a quantidade de anúncios que vai aparecer para você é reduzida, porque quanto mais exigente, menos aparece. Só que o que acontece com o Unflexible Critérios? Acontece o seguinte, o Airbnb ainda te mostra algumas acomodações, mesmo que esteja fora de algum certo critério. Só que o inteligente aqui é que ela te mostra qual critério ficou de fora. E aí o que acontece para você? Você toma a decisão se mesmo assim você quer. Então, por exemplo, se você botou um intervalo de preço e tem uma acomodação que atende todos os critérios, atende todos os critérios que você pediu, mas o preço está um pouco fora, o Airbnb vai te mostrar essa acomodação, vai te falar que o preço está um pouco fora e você toma essa decisão, tá? Porque da forma que era antes, se o Airbnb só te mostra os anúncios, cumprem todos os filtros que você colocou, em alguns casos poderiam aparecer muito poucos. O que o Airbnb pensou? Já que as pessoas estão mais flexíveis, né? O que a gente faz? A gente mostra mais opção para ela e se por conta de um critério ou outro ficou de fora, ela toma a decisão. Às vezes o hóspede está deixando de reservar um lugar que tem quase tudo que ele atende e está muito mais em conta. Só que antes não apareceria para ele porque não tinha essas exceções e ele não poderia mensurar isso. Agora é diferente. Agora ele vai conseguir até as acomodações que não cumprem alguns dos critérios que ele selecionou, mas de repente, no geral, pode ser que agrade ele, tá? E o CEO do Airbnb ainda cita que isso é muito bom para os anfitriões. Por quê? Porque as acomodações vão ser mostradas mais vezes, ou seja, vai aumentar a taxa de visualização. Só que eu discordo, na verdade, eu concordo parcialmente. E por que parcialmente? Porque isso que ele falou é verdade. A sua acomodação, a minha acomodação, vai aparecer mais vezes para os hóspedes. Afinal de contas, mesmo se não cumprir um critério ou outro, ela vai aparecer. E até então, não apareceria. Só que, da mesma forma que vai aparecer a nossa, vai aparecer muitas outras acomodações, muitos outros anúncios. E isso quer dizer que a concorrência vai ser muito maior. Tá? Então, sim, eu concordo que vai ser bom para os anfitriões, porque vai aparecer mais vezes um anúncio, o nosso anúncio, mas também vai aparecer outros anúncios e a concorrência vai ficar mais pesada. Numa busca que seu imóvel apareceria e não apareceria outros, agora vão aparecer mais concorrentes que vão disputar também com você. Concorrente no sentido de outras acomodações que o hóspede pode reservar. E essa é a segunda atualização que ele mostra, que ainda é voltada para os hóspedes, que é a Unflexible para os critérios. E por fim, ele fecha as atualizações para os hóspedes falando do Unflexible destino. O que eles identificaram? As pessoas também estão mais flexíveis com o destino, como aquele dado que a gente falou do aumento da procura das regiões menos populosas, com aquela fuga dos grandes centros. Então, o que o Airbnb pensou aqui? Na hora de procurar um lugar, você também vai ter a opção I'm Flexible. E nessa opção vai aparecer categorias de acomodações únicas, que é o que ele diz no comunicado, que os clientes vão poder reservar. E essas acomodações, pelo que ele mostra no comunicado, são acomodações como castelos, ilhas particulares, barcos, vinícolas, cavernas, acomodações realmente exóticas, que ao meu ver realmente propiciam uma experiência. E tem mais 2 pontos nessas categorias que vou mostrar. O primeiro ponto é o seguinte: dependendo da região que você tiver, o Airbnb vai ler os seus dados, inclusive de localização, e através dessas informações o Airbnb vai te recomendar certas categorias. Inclusive, o presidente mostra que na Espanha vão ter categorias tais, na Itália são outras categorias, no Japão tem categoria nova, na África tem savana. Então ele explica direitinho. E também na hora de mostrar todas as acomodações disponíveis em cada categoria, vai levar em consideração a sua localização, tá? Para mostrar qual que é mais perto, qual que é mais indicado. Ou seja, o resultado que o Airbnb vai te mostrar é personalizado de acordo com cada pessoa que está pesquisando, tá? Isso é o Unflexible Destinos. São acomodações únicas que vão estar por categorias, e aí dependendo dos seus dados que o Airbnb vai interpretar, ele vai te sugerir algumas dessas acomodações de acordo com cada categoria que você procurar, tá certo? Então, com esses 3, o CEO do Airbnb, ele fecha a parte que ele fala das atualizações para os hóspedes. Como eu falei, é a parte da resposta dessa segunda pergunta. Quem é impactado? Então, o primeiro alvo que ele impacta são os hóspedes, porque como ele citou, viajar será diferente. Ele já aproveita para falar das modificações que ele faz do lado do hóspede. Por fim, uma outra modificação que eu não botei aqui, mas vale a pena falar,
que agora reservar vai estar mais prático, mais fácil, com menos botão. Eles reduziram as etapas para efetuar a reserva e agora está mais fácil. E eu coloquei um número aqui, olha só, esse 47. Sim, eu me dei o trabalho de cronometrar do momento que ele começa a falar sobre as atualizações dos hóspedes até o momento que ele para de falar. Isso deu 47% de todo o vídeo. Ou seja, no meu ponto de vista, fica muito claro que os hóspedes são um alvo muito forte dessas atualizações, da maior atualização do Airbnb. E agora nós vamos falar do segundo alvo que o Airbnb quer impactar com as melhorias, com as atualizações. E o segundo são os anfitriões. Só que não são especificamente todos os anfitriões, são os novos anfitriões. O CEO do Airbnb, ele é muito claro no início, quando ele abre as melhorias para os anfitriões, que ele quer impactar. Ele começa falando o seguinte, olha que interessante, que 90% de todos os anfitriões que administram são pessoas do dia a dia. O que ele quer dizer com pessoas do dia a dia? Pessoas que já têm profissões, pessoas que não são profissionais, que são amadoras com relação a administrar um imóvel, administrar pousada. Então, aonde que está o foco na melhoria? Fica muito claro que quem ele mais quer impactar, depois dos hóspedes, são os novos anfitriões. E vale a pena lembrar, não sei se você acompanhou, mas no ano passado, mais especificamente em dezembro, o Airbnb passou a ser uma empresa pública. Ela fez a oferta inicial de ação e agora é uma sociedade anônima. Ou seja, o Airbnb agora tem acionista. Então, é claro que agora as atualizações do Airbnb também têm um viés para dar uma resposta para os acionistas da empresa. E aí, aonde que ele focou aqui? Quando ele fala de anfitriões, fica muito claro que o foco são os novos anfitriões. E as melhorias que ele fala é o seguinte, a primeira, que a página para você se tornar um anfitrião está mais simples, está mais fácil, que é o que ele chama de página de boa-vinda. Ele já começa a parte dos anfitriões falando dessa página, o que já deixa entender, já deixa claro, na verdade, que o foco está em trazer mais anfitriões para a base. Quanto mais anfitriões para a base, claro que ele entende que mais acomodações tem, mais rica a plataforma fica em opções, em acomodações, tá certo? Então, o primeiro ponto que ele fala é o seguinte, rebobinando, 90% são amadores, então ele já sabe que, assim, que as pessoas que ele trabalha não são pessoas focadas em administrar um imóvel ou uma pousada. E aí ele já fala que as atualizações para os anfitriões, que eu estou chamando aqui de novos anfitriões, que eles querem aumentar sua base de acomodações, de pessoas que divulgam imóveis ou pousadas, ele já fala da página de cadastro que está mais simples, facilitada, e também ele passa 20% do vídeo mostrando uma atualização. Qual que é essa atualização? É para você cadastrar novas acomodações. E nesse processo tem uma série de informação nova, inclusive, ali em outras considerações, eu vou falar um pouquinho da cutucada que eu senti que ele deu em Nova York, porque eu não sei se você sabe, mas Nova York é uma das cidades dos Estados Unidos, colocou muitas restrições para o aluguel de temporada, e é justamente lá que ele usa de exemplo na hora de cadastrar. Mas enfim, isso a gente deixa para o final. O que de relevante ele atualizou nessa parte de processo de cadastro de novas atualizações? Olha só, o que o Airbnb entendeu? A maioria dos nossos anfitriões, a maioria das pessoas que administram alguma acomodação são pessoas amadoras. Então, o que o Airbnb pode fazer? O Airbnb ele está tentando ao máximo ajudar essas pessoas tomando algumas decisões, já que ele tem como base um monte de informação, um monte de dados, o que funciona, o que não funciona, o que converte mais, o que converte menos. Então ele está pegando essa base de dados, todas as informações que ele tem, para dar de apoio para as pessoas que administram. Já que as pessoas não são profissionais, o que o Airbnb pensou? Não, então deixa que eu ajudo, que eu indico o que fazer, como fazer, porque eu tenho as informações do que converte mais e o que converte menos. E aí, quais são as melhorias que ele implementou? Através da tecnologia que chama Machine Learning, ou traduzindo em português, aprendizado de máquina. Só para fazer uma observação aqui, aprendizado de máquina é o seguinte, teoricamente não, né? Na prática mesmo, quanto mais informações, quantos mais dados a plataforma tem, mais inteligente ela fica. Isso é uma tecnologia que permite o próprio sistema se retroalimentar e tomar decisões cada vez mais precisas, tá certo? Então, durante o processo de um cadastro que o Brian brinca, né, que vai cadastrar a acomodação dos pais dele, que ele viveu quando era pequeno, ele mostra algumas melhorias, né? Por exemplo, o título. O Airbnb já indica um título, já deixando ali mais ou menos um molde de um título para o anfitrião
que não é profissional já pode usar. O preço, ele já deixa um preço sugestivo ali para a pessoa aplicar. E aqui é uma outra coisa que eu vou falar aqui em outras considerações, que foi uma indireta que ele deu que eu senti para os anfitriões que estão entrando. Foto para mim é o mais importante. O que tem de novidade por foto? Através do Machine Learning, agora quando você subir as fotos, o próprio Airbnb vai ordenar da forma que ele entende que é mais inteligente. E mais inteligente para o Airbnb é o que mais converte. Ou seja, ele está tirando essa tomada de decisão do anfitrião, deixando para a máquina, porque, como ele mesmo falou, ele sabe que a maioria dos anfitriões não sabe trabalhar da melhor forma. Então, tudo que o Airbnb puder auxiliar na tomada de decisão, ele está trocando a tomada de decisão do homem, do humano, que no caso aqui é amador, pela máquina que tem todas as informações do que funciona e o que não funciona. E no exemplo que ele deu, cadastrando na casa dos pais, né, que ele brinca, a foto que ficou de capa foi uma foto, se não me engano, da sala. E ele deixa bem claro, o Airbnb aqui botou a foto da sala, olha que curioso, e ainda ordena as outras. Ou seja, a inteligência do Airbnb agora está tomando essa decisão que antes não tomava, tá certo? E ainda nesse processo de cadastro, o Airbnb auxilia na quantidade de quartos, que o Brian fala que agora o sistema comunica com a base pública. Isso não me pareceu uma grande melhoria, mas já que ele citou, não custa nada eu mencionar aqui também, tá? E tem um ponto muito importante que ele cita, que é o seguinte: quando um anfitrião cadastra um imóvel, né, o que você tem que fazer para estimular ele a continuar na plataforma? Qual é a sacada do Brian nesse caso? Ele entendeu o seguinte, que para motivar a pessoa tem que surgir uma reserva num curto intervalo de tempo. O Airbnb já projeta mais um anúncio. Quando esse anúncio é novo, ele coloca uma tag, ele dá mais projeção propositalmente. Por quê? Porque ele entende que para a pessoa ficar motivada e querer continuar anunciando ali, a acomodação tem que receber uma reserva num curto intervalo de tempo. Então ele menciona o seguinte, que metade das acomodações que anunciaram no primeiro trimestre de 2021 tiveram uma reserva em pelo menos 4 dias. Imagina só, você está anunciando hoje, uma quinta-feira, e até segunda você já tem uma reserva. Olha a motivação que isso deve dar para a pessoa que está anunciando. E ele sacou isso, ele menciona. E por quê? Primeiro, ele está focando em trazer mais gente. Só que adianta você trazer mais gente? Só por si só não adianta. Você tem que trazer e tem que fidelizar, você tem que criar fãs. Que o Airbnb, diga-se de passagem, é craque nisso. E como que ele fideliza? Como que ele faz essa galera estar motivada? Dando reserva para eles, mostrando que o negócio funciona, que aquilo é uma realidade. Deixa isso bem claro, que metade das novas acomodações já tem reserva em até 4 dias. Isso já dá uma motivação. E aí ele consegue, teoricamente, fidelizar a base. Tá certo? Então, voltando às perguntas ali, quem é impactado? A gente já falou dos hóspedes, a gente está falando dos novos anfitriões, que no meu ponto de vista são os que são mais impactados. E agora a gente vai falar do que eu chamei aqui de antigos anfitriões. O antigo anfitrião, na verdade, são os anfitriões que já estão na base. E na minha opinião, no meu ponto de vista, aqui o foco, os anfitriões que já estão anunciando, não foram a bola da vez, não estavam em foco. Porque as atualizações para os hóspedes e para os novos anfitriões me pareceram mais impactantes, tá? Esse é o meu ponto de vista. Só que vamos lá, o que os anfitriões que já anunciam, que é o meu caso, provavelmente também é o seu que está me assistindo, vão ter de melhorias? No celular, eles vão moldar o aplicativo, vão fazer algumas mudanças. Por exemplo, aquela aba que era Profile, agora vai virar Menu. A aba que era Performance, agora vai virar Insights. Vai sair a aba que era Listening, que traduzindo em português é anúncio. Vai entrar uma que, pelo que eu entendi, é a maior novidade, que se chama Today, tá? E, ao que me pareceu, a aba Today é uma das maiores novidades para quem já é anfitrião, para quem já está no Airbnb. E nessa aba vai ter tudo que você precisa para hoje, né? Se tem alguma reserva próxima, chegando, o que você precisa fazer. E também alguns vídeos personalizados, ao que ele deu para entender, tá? Só que olha só, mesmo quando ele já está falando dessas melhorias, que do meu ponto de vista são para anfitriões que já estão na base, ele volta a citar os novos anfitriões, que nessa aba vai ter 2 opções para esses novos anfitriões, que é contatar um superhost ou entrar numa aula online, tá? Então, mesmo quando ele está falando das melhorias para quem já está no Airbnb, ele volta a citar os novos anfitriões, o que para mim, mais uma vez, ele está deixando claro que o foco dessa atualização são para as novas pessoas que vão entrar ali na plataforma. Uma outra melhoria que ele mencionou foi a seguinte:
atendimento à comunidade. Essa parte foi legal porque ele fez um meia-culpa. Ele falou que muitos anfitriões relataram que não vinham recebendo o atendimento que deveriam, e ele realmente faz o meia-culpa falando que por conta da pandemia precisou demitir muita gente, e aí eles realmente falharam, e agora, ao que ele disse, dobraram o número de atendentes, né, para tirar essas dúvidas. E também pensando ainda na comunidade, ele aumentou de 11 para 42 línguas traduzidas, né, o atendimento. Então ele foi muito claro nessa parte de atendimento à comunidade, tanto aumentando a equipe para atender os anfitriões, quanto, por exemplo, nos idiomas, e tem outras melhorias. Mas aqui eu só estou citando as melhorias que ele fala no vídeo, que ao meu ponto de vista, obviamente, são as mais relevantes, que não dá para ficar falando das 103 melhorias aqui também, tá certo? E aí, por fim, no finalzinho, para falar que não esqueceu dos Superhosts, que é o meu caso, espero que também seja o seu. Agora, pelo que ele falou, é o seguinte: os Superhosts vão ter um suporte mais exclusivo e com mais autonomia. Ou seja, agora o Superhost, quando for contratar o suporte, esse suporte já vai estar apto a resolver qualquer questão, ao invés de ter algum tipo de encaminhamento. Ele falou, agora os Superhosts vão ser atendidos de forma mais eficaz, porque o atendente vai ter autonomia para tomar a decisão. Foi isso que ele deixou entender. E uma coisa importante é o seguinte: todas essas melhorias não vão ser aplicadas para ontem, tá? Inclusive, muitas delas vão ser aplicadas primeiro na América do Norte, ele deixa bem claro. Pelo que eu entendi, até o final desse ano, todas essas melhorias vão ser aplicadas, tá? Mas gradualmente, tá certo? Então, olha, na minha opinião, fechando até a pergunta 2, quem é impactado? Hóspedes, novos anfitriões e anfitriões que já estão na base. Os anfitriões que já estão na base, que é o meu caso, eu ainda sou Superhost, foram os menos impactados. Por que eu falo isso? Porque no vídeo do comunicado, ele investe menos tempo falando dos anfitriões que já estão na base e investe mais tempo falando dos hóspedes e dos novos anfitriões. E também, me parece que as melhorias que ele faz para os hóspedes e para os novos anfitriões são mais impactantes do que as melhorias que ele aplica para os anfitriões que já estão na base. Então, quem é impactado? Na minha opinião, por ordem de relevância, são os novos anfitriões / hóspedes e depois os anfitriões que já estão na base, tá certo? Porque ele já está pensando ali em aumentar sua base de acomodações, sua base de pessoas que anunciam, para a empresa ganhar mais corpo nesse sentido. Tá, e aí, fechado as melhorias que o presidente menciona, o que é super interessante no vídeo? Eu não sei se você percebeu, eu não sei se você assistiu, mas no final do vídeo ele faz questão de colocar uma história de um menino que tinha um sonho e realizou esse sonho viajando por Airbnb. Era um sonho de ser cowboy, ele fez até uma analogia. Enfim, é legal. Só que o que me chamou a atenção é o seguinte: qual foi o motivo dele colocar esse vídeo? E na minha opinião é o seguinte: quando uma empresa passa por uma atualização dessa magnitude, né, que segundo a própria empresa foi a maior de todos os tempos, é natural que as pessoas se questionem, mas será que está acontecendo uma mudança na estratégia? Será que a empresa agora está mudando o viés? O que está acontecendo? Eu acho que é comum que passe isso na cabeça das pessoas. Então o Airbnb faz questão de deixar muito claro o seguinte: a essência do Airbnb, que é conectar pessoas, que é fazer um mundo mais amigável, que é pessoas realizando o sonho de pessoas abrindo as portas de suas casas, tudo isso que o lado humano move, o Airbnb faz questão de falar que isso está intacto. Que na verdade essas melhorias nada mais são que ajustes para que isso continue acontecendo. O Airbnb faz questão de mostrar isso, tá? E essa é uma grande preocupação do Airbnb, e você sente quando você chega no final do vídeo e você vê que ele cita essa história. Com o embalo dessa história, ele cita essa frase, olha que interessante: viagens estão mudando, mas o que as pessoas precisam nunca irá mudar. E os anfitriões fazem isso acontecer. Então ele quer deixar bem claro o seguinte: gente, olha só, a gente está passando por essas atualizações, isso é coisa do mercado, é natural, o coronavírus impactou nossas vidas em muitos sentidos, e o Airbnb está fazendo um esforço para acompanhar isso. Isso não quer dizer que nossos valores são outros, que a gente mudou nossa estratégia, não. Ele faz questão de deixar bem claro que o Airbnb continua com o mesmo propósito, tá? E essas atualizações servem para nortear isso. Essas atualizações nada mais são do que movimentos para a empresa continuar alimentando isso, tá certo? Então isso me chamou a atenção, porque é uma empresa que faz questão de deixar claro aí, minhas raízes estão aqui e daqui ninguém me tira.
tá? Tudo que eu estou fazendo é vislumbrando isso. Ficou muito claro isso, não sei se você também percebeu vendo no final do vídeo. Coloquei aqui, ó, a essência continua. Agora, eu quero entrar na versão de bônus, porque na verdade esse bônus é o que eu chamei ali de outras considerações. O 3 e o 4 eu vou deixar para responder depois, e eu vou fechar isso assim só para dar sequência aqui no cavalete, tá bom? Então, o que a gente tem de bônus? Eu botei aqui de bônus e ali de outras considerações, porque isso que eu vou falar agora são percepções minhas, algumas coisas nas entrelinhas, mas eu consegui identificar. Quais são os pontos aqui? Primeira coisa, cutucadas de Nova York. Eu até mencionei isso durante a explicação. O que acontece? Eu não sei se você sabe, mas dentro dos Estados Unidos, um dos lugares mais restritos para o Airbnb, para aluguel de temporada, é em Nova York, porque o governo colocou uma série de restrições que não é que inviabiliza, mas torna muito difícil. E na hora que o Brian vai mostrar a atualização, né, que agora ficou mais simples você cadastrar uma nova acomodação, ele faz logo em Nova York. Então isso me pareceu uma cutucada, porque afinal de contas ele podia escolher qualquer lugar e ele vai escolher logo aquele que tem mais restrição. Então essa foi a primeira indireta, vamos dizer assim, que eu senti do presidente do Airbnb. Segunda indireta que eu senti é o seguinte: ainda o processo de cadastro de uma nova acomodação, a inteligência do próprio Airbnb vai sugerir título, vai sugerir descrição, vai sugerir preço, as fotos, como eu falei. Só que no preço, propositalmente, ele diminui o preço inicial. O que, para mim, ficou muito claro e indireto é o seguinte: olha, se você está começando a anunciar, eu sugiro que você diminua o preço, porque isso certamente vai ajudar, né, a ter reserva mais rápido. Para mim ficou muito claro, ele faz rápido ali, ele não menciona isso tudo que eu estou falando, mas me pareceu uma certa indireta. Se você está começando a anunciar no Airbnb, baixe o preço. Outro ponto que eu achei muito interessante e muito ousado também. Marte, na hora que ele está explicando sobre o I'm Flexible Destinos, ele começa a mencionar vários lugares para mostrar que as categorias exibidas vão ser personalizadas de acordo com cada região. E aí ele cita a Espanha, ele cita a Itália, ele cita Portugal, ele cita algum país da África, se eu não me engano, e ele cita por último Marte, brincando que ele vai colocar um lugar com vista para o sol e estacionamento gratuito. Qual foi a indireta que eu senti dele nesse caso? Que o céu não é o limite, definitivamente. Porque ele fala como se fosse real, ele fala, e aí se você quiser ir para Marte, você pode selecionar essa acomodação. Então isso mostra muito a visão da empresa, que é aonde ele quer chegar, tá? Isso ficou muito claro. E por último, eu coloquei Rio. Por que Rio? Porque na história que ele coloca no final do vídeo, para falar que a essência se mantém do Airbnb, o nome do garotinho é Rio. Rio de Janeiro é a cidade que eu administro os apartamentos, é uma das cidades mais conhecidas do mundo, e eu realmente não sei se isso quer dizer alguma coisa, mas eu coloquei aqui para colocar, tá certo? E agora vamos fechar essa aula aqui com as duas perguntas. Como tirar proveito, como tirar vantagem e se o Airbnb acertou. Eu vou começar pela se o Airbnb acertou. Se o Airbnb acertou ou não, a grande verdade é que só o tempo vai dizer. Mas no meu ponto de vista, a movimentação foi correta, porque ele sabe que vai vir uma grande demanda, ele sabe que as pessoas agora estão com novas necessidades para viajar. Então, a plataforma realmente tem que se antecipar e estar preparada para quando isso chegar. Isso, ao meu ver, realmente vai ajudar o Airbnb a conseguir atender essa nova e grande demanda que vem pela frente. Então, no meu ponto de vista, acertou. Realmente é necessária uma movimentação para estar preparado pelo que vem pela frente. Afinal de contas, o coronavírus mudou muito a sociedade. Está tudo muito diferente e nada mais justo do que você conseguir refletir isso no seu negócio, na sua empresa, que é o que o Airbnb está fazendo. Então, no meu ponto de vista, o Airbnb sim acertou, mas só o tempo vai dizer, tá certo? E para fechar com chave de ouro essa videoaula, vou responder a pergunta 3, que é como tirar vantagem. E para responder essa pergunta, a gente precisa, na verdade, fazer um exercício aqui para entender a lógica que os impactos vai ter na prática, tá? Vamos lá. É o seguinte, você concorda comigo que se a pessoa, o hóspede no caso, está mais flexível e ele for lá e selecionar a opção I'm Flexible, aí a pessoa está mais flexível com data. Você concorda comigo que agora ele vai ter mais opções à disposição do que teria antes? A concorrência do seu anúncio, da sua acomodação, vai estar maior? Porque afinal de contas, se a pessoa está flexível, ela tem mais opção. E agora com essa nova configuração do I'm Flexible, as opções vão estar todas ali. Ela não vai precisar realizar várias buscas para achar mais opções. Ou seja, a concorrência vai aumentar. Se a concorrência vai aumentar, a pessoa pode ser mais rigorosa.
tá certo? E aí, quem vai sair ganhando nisso? Na minha opinião, vai sair ganhando aqueles que trabalham mais profissionalmente. O que é trabalhar mais profissionalmente? Tem fotos de qualidade, um fito e uma foto de capa persuasivo, a política ideal, sabe precificar corretamente, selecionou todas as amenidades devidas, o estado do imóvel, o estado da sua pousada está conservado. Enfim, o anfitrião ou o administrador que souber trabalhar bem, que for profissional, na minha opinião, vai tirar proveito disso, porque como vai aumentar a concorrência, quem vai ser mais reservado vão ser aqueles anúncios que são mais fortes. Então, na minha opinião, na verdade, essas atualizações vão privilegiar os anúncios que já são fortes, que já são grandes, que chamam atenção, que já estão bem posicionados. Eles vão ganhar ainda mais evidência, porque se tem uma acomodação que é muito top, que é muito desejada, você concorda comigo que a tendência é que ela fique mais reservada? Porque ela vai aparecer para mais pessoas e ela vai estar bem posicionada. Então, na minha opinião, essas atualizações vão projetar mais quem já está bem, vão dar mais projeção para quem já está bem na plataforma, para quem já está bem trabalhado, para quem já está bem avaliado. Então, esse é o meu recado. Aqueles que trabalham profissionalmente e fazem o anúncio persuasivo, a acomodação está boa, colecionou boas avaliações, vai sair ganhando, porque a plataforma agora vai mostrar seu anúncio para mais pessoas, tá certo? E em contrapartida, aqueles anúncios que não estão bem trabalhados, que estão mais ou menos, na minha opinião, tendem a piorar, porque os hóspedes agora vão estar mais rigorosos, tá? Mas isso tudo é meu ponto de vista, a gente tem que ver como que isso tudo vai ser na prática. O Wine Flexible é uma opção só para as pessoas que realmente foram utilizar, a gente não sabe quanto das pessoas que utilizam a plataforma vão pelo Wine Flexible, quantos vão utilizar da forma que era antes, então a gente tem que esperar para ver. Minha opinião, meu ponto de vista sobre o comunicado e todas essas atualizações que vem aqui para frente, tá? Quero que você me conte aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer com a sua acomodação, se você já consegue pensar em algum impacto que você vai ter. E eu quero que você saiba que eu estou aqui para te ajudar a trabalhar o seu anúncio, a trabalhar a sua acomodação, e eu vou fazer mais vídeos que ajudem a aumentar o seu faturamento e também deixar a sua acomodação mais bem avaliada. Combinado? Então te vejo no próximo vídeo aula. Foi um prazer e até a próxima.